Olá, amigos da TV Câmara, muito boa noite. Estamos iniciando a partir de agora o nosso programa Fala Vereador. Hoje nos dá o prazer da visita aqui nos estúdios o vereador Fernando Pegorini, do Partido Progressista. Boa noite, vereador, prazer tê-lo aqui. Muitos assuntos dos mais variados, digamos assim, das mais variadas formas e espécies para que possamos discutir, para conversar, saber das suas opiniões e também, obviamente, falar do seu trabalho parlamentar. Vereador, boa noite, obrigado pela sua presença aqui. Boa noite, Carlos Antônio, a todos os telespectadores aqui do programa Fala Vereador. É sempre muito bom estar aqui, a gente poder falar de assuntos pertinentes da Câmara de Vereadores, aquilo que é relacionado ao nosso município de Itajaí. Hoje nós vamos falar de alguma coisa em termos nacionais aqui que eu gostaria de saber da sua opinião. Perfeito. Também. Mas antes de qualquer coisa, eu quero agradecer ao senhor, a senhora que está conosco sempre, em sintonia, nos dá o prazer da sua companhia com o programa Fala Vereador. Fernando Pegorini, do Progressistas, hoje conosco. E após várias falas, vereador, e muita gente quer saber, não sou só eu não, do ex-prefeito Jandir Bellini, deixando claro que não será mais candidato a mais nada. Ele deu a contribuição dele, deputado, 16 anos no governo municipal, enfim. Surge dentro do partido, claro, de forma extraoficial, comentários, mas com muita força. O seu nome, inclusive, também, e diga-se de passagem, com o apoio do ex-governador, atual deputado, pré-candidato a novamente governador do estado, Esperidião Mamin. Existem verdades nessas colocações extraoficiais que o senhor poderá ser o candidato pelo Progressistas a uma cadeira na Assembleia Legislativa, vereador? Bom, Carlos Antônio, o prefeito Jandir, o nosso sempre prefeito, nós fizemos inclusive uma grande homenagem aqui na Câmara de Vereadores. Diga-se de passagem, festa bonita, né? Muito bonita, é uma moção de congratulações muito merecida ao nosso ex-prefeito. E não foi de forma oficial ao partido, mas também eu visualizei a fala do prefeito no dia, eu estava junto com ele, aos repórteres aqui de alguns jornais, inclusive, da região, e a gente deposita, o município de Itajaí deposita tudo nessa figura do Jandir, até porque ele é a grande esperança para o município de Itajaí, para que não fique fora, tenha um representante na Assembleia Legislativa. Mas a fala dele foi... Eu gostei muito da fala do prefeito Jandir, da questão da inovação, né, de ter novos quadros da política de Itajaí que possam também estar respirando novos ares e possam ter uma nova participação da política, novas ideias para a política estadual, porque essa inovação dentro do município a gente só vê acontecendo aqui nos bastidores da política municipal e não indo para a política estadual. Então é necessário que, para que exista a inovação, de que os grandes líderes comecem a abrir o espaço para as pessoas novas e com certeza isso naturalmente tem as figuras do João Paulo, que foi nosso candidato a prefeito pelo Progressistas. Eu fui, por exemplo, hoje eu sou presidente do partido e fui o vereador mais votado também do partido, e começam a surgir, né, alternativamente novos nomes no partido para poder possivelmente estar participando de uma disputa. Obviamente, o João Paulo hoje é uma figura que eu respeito muito e defendo muito que seja posterior ao Jandir o candidato do partido, o pré-candidato do partido, mas sempre a gente também se doa e deixa o nome à disposição do partido para qualquer alternativa e que a gente possa estar defendendo sempre o interesse da nossa população itajaiense e da própria região. Vamos a uma situação que muito se discutiu, ainda se discute, eu acho que ainda vai dar muito pano para manga aqui nesta Casa de Leis. A sua posição, por exemplo, com relação à aprovação que se deu aqui com relação ao financiamento internacional de 62 milhões de dólares e tal, junto ao Fomplata.
Mas, na verdade, o senhor foi voto contrário novamente com relação à liberação de aproximadamente 3 milhões retirados de outras pastas, que será como contrapartida ao financiamento. O senhor foi bastante peremptório nas suas palavras. Por quê, vereador? Bom, aquilo que eu já falava na primeira matéria, a autorização legislativa do crédito internacional, é que realmente tinha coisa errada. E essa matéria que veio agora simplesmente para fazer essa autorização foi um projeto de lei para suplementação orçamentária e mostrando que aquilo que eu falava, que o governo nem separar o orçamento para isso, eles tinham separado, né? E a gente estava autorizando antes mesmo de ter um orçamento previsto para a contrapartida do crédito internacional. Então agora a gente estava autorizando, corrigindo aquilo que eu já falava que estava errado. Então por que eu fui muito enfático na minha fala de que eu era contrário? Justamente porque o prefeito ainda não assinou o contrato. Eles falaram naquela primeira oportunidade que haveria em 2 semanas a justificativa de votar uma urgência para autorização legislativa no primeiro momento, é de que em 2 semanas já ia ser assinado o contrato, por isso tinha que aprovar urgentemente. E o contrato até hoje, Carlos Antônio, não foi assinado, esse contrato internacional entre o banco e a Prefeitura de Itajaí. Então, o que acontece? Como é que nós vamos liberar agora o orçamento aqui na Câmara de Vereadores para eles começar já a indenizar as casas para depois, posteriormente, quando Seriam vinha aquelas dinheiro... desapropriações ali no prolongamento da Umbelino de Brito, no caso? Também, as diversas obras dentro do município. Então, eles vão agora começar a antecipar recursos do município, e aí nós aprovamos aqui para isso, para antecipar essas indenizações, e posteriormente, com recurso internacional, é que vão iniciar as obras. E aí o município vai lá e indeniza. Não tem um contrato assinado e vai que não fecha esse contrato lá na frente com o banco. Vai que o município agora indeniza e o banco lá na frente sabe que o município já indenizou, já antecipou verbas do município de recurso próprio, e o banco diz assim, não, agora mudou as regras. Agora no contrato nós queremos aumentar esse percentual, não é 2%, agora eu quero 3%. Está compreendendo? O município está se antecipando. Existe essa possibilidade? Claro que existe. E o banco não tem um contrato firmado ainda com o município, não tem nenhuma cláusula assecuratória, não tem nada assegurando o município de que agora vai ser 2%. Né? Então, é isso a minha preocupação. O município, a gente não pode ficar liberando aqui na Câmara recurso, um cheque em branco para o prefeito, que o prefeito vai repassar esse cheque para o Banco Fomplata. Eu não conheço essas pessoas, como é que eu vou confiar nessas pessoas? Banco a gente sabe como é que é, pode ser banco internacional, banco particular, que o banco quer saber de ganhar dinheiro. Então, se ele quiser mudar a regra, o município vai ter que aceitar a regra lá na frente, porque já indenizou as casas. Agora é obrigado a pegar dinheiro de qualquer jeito para poder finalizar a obra. Não é isso que vai acontecer? Isso pode acontecer. Me permita, vereador, na verdade o senhor não é contrário ao projeto como um todo. Não sou contrário ao projeto. Isso tem que ficar claro. Eu, como um advogado e sempre assegurando os meus clientes desses tipos de tramóia que podem acontecer com relação aos bancos, principalmente, porque toda a vida a gente já vê muita gente sendo enganada aí. Clientes particulares a gente vê. E eu, como vereador, vendo o meu município que tem tantos procuradores, tantas pessoas inteligentes na prefeitura querendo antecipar recursos que aqui o que a gente está falando não é de um empréstimo particular. O prefeito está mexendo com muito recurso e a gente está falando de milhões de dólares, 62,5 milhões, que representa hoje 230 milhões de reais. Na época, quando a gente estava falando aqui, quando a gente autorizou no início, era 195 milhões, Carlos Antônio. Já estamos falando de 35 milhões a mais, porque esse contrato nem fechado foi ainda. A questão são dólares. São dólares.
E o dólar, com toda essa movimentação internacional aí, parece uma gangorra, baixa, sobe e tal. Já está em 3,73, né? Ontem bateu 3,80. Ó, 3,80. Já está lá 40 milhões a mais, então. E esta é a sua preocupação futura? Com certeza. Eu penso que o prefeito tem sim que buscar essas alternativas, a gente tem que urgentemente mexer na mobilidade urbana do município, defendo isso. Acho que o prefeito ele está correto em se preocupar com isso, mas não podemos mexer com dinheiro dessa forma. Como é que nós vamos antecipar recursos do município e tudo mais, sem estar assegurado, ter um contrato assegurando essas cláusulas de que não vai, o câmbio não vai interferir, de que vai aumentar esses recursos ou vai diminuir. Tem que ter alguma coisa, uma trava nesse contrato, né, para que a gente não deixe o dinheiro ir pelo ralo. Isso ainda vai render mais aqui nessa Casa de Leis? Com certeza, com certeza. Vereador, eu peço licença ao senhor, nós vamos a um rápido intervalo, ao senhor e à senhora também, obrigado pela companhia, para que a gente fale no retorno sobre o projeto de emenda Alon, o número 6/2018. Proíbe a administração municipal de adquirir, alugar imóvel cujo proprietário seja detentor de cargo eletivo, comissionado, bem como seus cônjuges, parentes, até terceiro grau. O que está acontecendo? O senhor pode detalhar para a gente isso, vereador? O senhor tem uma posição bastante, digamos assim, definitiva sobre esse assunto, né? Peço licença ao senhor e à senhora. Muito obrigado pela companhia. Um instante só, a gente já volta. Um vereador pode fazer muita coisa pela nossa cidade. Ele cria projetos e aprova com os outros vereadores, além de fiscalizar a administração do prefeito. E o mais importante, agir como porta-voz do povo, pensando no futuro de Itajaí. Agora, cabe a você ver o que o seu vereador está fazendo. Afinal, a mudança vem com a sua participação, ou melhor, com a nossa. Câmara de Vereadores de Itajaí. Amigos da TV Câmara, estamos de volta com o nosso programa Fala Vereador. Muito obrigado ao Fernando, aqui o nosso repórter cinematográfico, também a Belardo na suíte de produção, edição de Samuel Moreira. Hoje o Samuel São Paulino está na suíte de produção também e na edição. O rapaz joga nas duas aqui, viu? Richard Maus, nosso homem da sonorização. Muito obrigado aos colegas de trabalho que ajudam a chegar som e imagem da TV Câmara ao recesso de seu lar. Vereador, complicada a situação aqui com relação ao projeto de emenda Alon 6/2018. O senhor pode detalhar para a gente essa situação? Bom, esse projeto, eu busquei essa ideia de um projeto que foi feito pelo deputado João Amin e foi aprovado na Assembleia Legislativa e virou lei no estado de Santa Catarina. O que trata essa matéria? E trouxe essa realidade aqui para o município e adequei ele como uma emenda Alon, a nossa lei orgânica municipal, a nossa lei suprema do município. Esse projeto, ele trata sobre os imóveis que podem ser alugados ou adquiridos, no caso, né, aí eu deixei muito claro que seria só no caso de dispensa de licitação, a proibição de mandatários, né, ou seja, vereadores ou prefeito e vice-prefeito do município de Itajaí, ou cargos comissionados tanto no âmbito do Legislativo ou da Prefeitura de Itajaí, com parentes, aí nós puxamos uma regra da súmula vinculante número 13 do STF, que já é utilizada para casos de nepotismo, parentes até terceiro grau, dessas pessoas são mandatários ou cargo comissionado que não possam, por dispensa de licitação, alugar imóveis para a Prefeitura ou para a Câmara de Vereadores ou adquirir esses imóveis por dispensa de licitação.
né, o artigo 24, inciso 10 da Lei 8666, essa proibição só por dispensa de licitação, para a gente ter uma moralidade, né, no serviço público. Tanto se discute aqui na Câmara de Vereadores, vi vários requerimentos, tanto na legislatura passada como nessa, fiscalizando, pedindo levantamento de todos os imóveis que a Prefeitura tem, imóveis alugados, e os vereadores não conseguem fazer uma efetiva fiscalização disso, porque são muitos imóveis, né, Carlos Antônio? É muitos, não tem como a gente fiscalizar isso tudo. Então, no mínimo, a gente tem que criar um regramento para dar uma cercada, né, em cima dessa situação. O que for dispensa de licitação, quem é cargo comissionado e tem parente mandatário, para que não alugue esses imóveis para a Prefeitura. Se pode acontecer, aí aparecem algumas falas, por exemplo, preocupações de alguns vereadores, compreensível, no fato, se tiver, poxa, vereador, mas se eu quero alugar uma casa ali que é uma creche, tem que ser ali naquela localidade, ali no São Judas. Por que aí eu não vou poder alugar se ele for parente do vereador ou de um cargo comissionado? Não, não é isso. Só não pode alugar se for por dispensa de licitação. Aí, se tiver um parente, vai ter que fazer um processo licitatório, ou por chamamento, ou qualquer outro tipo de licitação, outra modalidade, mas vai ter que ter um outro trâmite. O que não dá para fazer é dispensa de licitação para esses casos. Porque dispensa, a gente sabe que pode acontecer de tudo, né? Numa dispensa de licitação. Hoje existe essa situação, Miranda? Existem algumas situações que, não digo diretamente com parentes de vereadores, mas com cargos comissionados que tenham parentes, que tenham imóveis alugados para o município, existe. E a tramitação desse projeto, vereador? Bom, ele já está desde janeiro, fevereiro do ano passado, protocolado aqui nesta casa, parecer favorável da Procuradoria, parecer favorável das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e outras comissões de mérito, todas as comissões favoráveis, porque ele não representa nenhuma ilegalidade, nem nada. Isso já é uma realidade no governo do Estado, como eu já falei, ano passado foi aprovado um projeto, e aqui foi aprovado numa primeira oportunidade, precisa de um quórum de 2/3, porque como é uma emenda LOM, precisa de 14 votos no mínimo. Então, foi votado numa primeira oportunidade, e são 2 votações. A primeira foi votada favorável, e nesse meio tempo se ouviu provavelmente alguns vereadores foram procurados por algumas pessoas que devem ter interesse, e aí começou a se pedir muitas vistas desse projeto, até apelidar o projeto de oftalmologista. Porque pediram pelo menos 6 vistas aqui desse projeto aqui na Câmara de Vereadores, né? Não digo regimental isso? É regimental, é regimental, os vereadores podem pedir, mas quando se tem 6 pedidos de vistas no mesmo projeto, aí já se começa a perceber que estão tentando postergar, principalmente pedido de vistas em segunda votação, né? Já que a primeira votação todos os vereadores foram favoráveis, os que estavam presentes no plenário. E, de repente, numa segunda votação, começa um pedido de vistas, depois outro pedido de vistas. Já está, pelo menos, quase 2 meses em pedido de vistas esse projeto. É natural, no início... regimental. É regimental, lei. sempre. Mas, até na última sessão, eu fiquei um pouco chateado, porque... partiu da liderança do governo esse pedido para outro vereador pedir vistas novamente do projeto, e aí eu comecei a identificar que já não era só por uma questão meramente regimental, e há algumas coisas obscuras, sim, com relação a esse projeto. Eu sinto pena porque a gente precisa sempre descaracterizar, começar a moralizar toda essa situação no âmbito municipal. Por que não foi feito antes esse projeto? Como eu já falei, não foi feito na legislatura passada, porque você era líder do governo ou tudo mais. Eu busquei essa ideia de um projeto do ano passado. O deputado João Amin apresentou em janeiro, eu vi pela internet e achei muito interessante buscar isso também para o âmbito municipal. Ele já aprovou isso na Assembleia, já virou lei,
para o governo do Estado. Todos os prédios do governo do Estado agora, eles são obrigados a aplicar essa regra. Então, eu busquei essa alternativa também para o município de Itajaí. Espero que todos os vereadores, né, tenham a compreensão de que a gente precisa, assim, moralizar também, até para facilitar o nosso trabalho da questão aqui de fiscalização nesse sentido. De qualquer sorte, mais pedido de vista ou menos, mais uma vez repetindo, que é normal, é regimental, é de lei, porém, esperamos que em breves dias possam estar votando a segunda, né? Votação. Em segunda votação. Vereador, nós temos ainda 2 minutinhos nesse bloco aí, né? Túnel da Fazendinha é uma preocupação sua lá. O que está acontecendo lá, vereador? Eu tenho sido muito cobrado da comunidade, eu que sou morador lá da Figueirinha, da Fazendinha. Eu me lembro quando eu era pequeno, há 22 anos atrás, quando eles fizeram esse túnel. Eu até morei naquela casa que é em frente ao túnel por um tempo, 1 ano e meio, mais ou menos. Eu me lembro, foi mais ou menos nessa época que eles estavam construindo o túnel. E foi feito pelo Exército, né? Então... Que idade o senhor tinha? Não me lembro a idade. Eu estou com 33 anos, eu deveria ter uns 8, 7 anos, 6 anos. Eu fui lá e fotografei, assisti, trabalhava na época e fiz a cobertura do início das obras na época da antiga RCE. O Fernando está gozando a gente, mas o senhor está velhinho, Carlos Antônio, é isso mesmo, fazer o quê? Eu tinha uns 6 anos, por aí. Mas ali o túnel da Fazendinha, a gente já há muito tempo, né, foi construído, e a manutenção ela não vem sendo feita já há muito tempo de forma periódica. Eu já identifiquei no governo passado, tive ali com o subprefeito, com o secretário de obras, nós tivemos que várias vezes abrir um buraco em cima do túnel para poder minimizar a questão da infiltração. E aí verificamos, inclusive, que não existe uma laje em cima daquela chapa, né, que cobre o túnel. Não existe uma laje ali em cima. Nós fizemos o buraco, ele bate direto lá naquela chapa lá. Aquela chapa por dentro ali. Chamado ármico. O ármico. Que me preocupou muito essa situação. É direto E aí eu pedi um laudo na época, já no governo passado, para a Defesa Civil, a Secretaria de Obras. Eles identificaram já várias irregularidades. Fiz diversas indicações todo ano. Eu já estou uns 4 anos aqui encaminhando indicações. Fiz um requerimento ano passado pedindo várias informações. O governo ano passado me mandou um laudo da Defesa Civil que eu já tinha de 3 anos atrás. Então quer dizer que o governo não estava fazendo uma revisão periódica. Inclusive uma avaliação com um engenheiro, né, naquela obra, e agora foi feito. Eu fiz um novo requerimento esse ano, e aí o secretário de obras, o Dedé, já prontamente, nem esperou ser aprovado aqui na casa, me procurou com o engenheiro, me entregaram todas as respostas, com um laudo dos engenheiros. Ele, inclusive, contrataram uma empresa não só para o túnel, mas sim para todas as pontes do município de Itajaí, para fazer esse laudo de todas as pontes, e fizeram do túnel da Fazendinha, que está numa situação, aquilo que eu já imaginava, que é a ponto de acontecer uma catástrofe. Tem que urgentemente iniciar as obras para tanto de substituir algumas partes do ármico ali, também os parafusos, que 70% dos parafusos, 80%, se eu não me engano, eles colocaram no laudo, que já estavam danificados, tem que trocar aquelas roscas, né, as porcas dos parafusos. Muita corrosão existe. Tem que dar uma geral. Vai ter que dar uma geral, e identificamos tudo isso. O secretário de Dedé já deixou na resposta para que no início do segundo semestre agora já comece as obras, porque realmente é uma situação que tanto pode acontecer o pior, né, com quem estiver passando no local. Esperamos que não. E se também acontecer de desabar ou ficar intransitável,
Vai dar um problema muito sério. O grande problema, Muito sério. né, entre Balneário, município de Itajaí e toda a região, né? Mas o senhor tocou no nome do secretário Dedé, que eu não sei a sua opinião, a opinião dos nossos telespectadores, mas, sob minha ótica, tem feito um excelente trabalho no município, Perfeito. atendendo todas os questionamentos, as reivindicações dos senhores vereadores. O homem levanta às 5 horas da manhã, vai dormir às 3 da manhã, porque ele está em todas as partes da cidade e todas as situações, ele dá uma resposta às pessoas, não é? Ele atende, ele vem conversar, ele, de vez em quando, dia sim, sessão sim, outra não, ele está aqui conversando com os senhores vereadores e tal, atendendo às reivindicações e tal, que são reivindicações, na verdade, que não são dos vereadores, são dos munícipes aos vereadores que fazem esse elo. Então, um abraço muito grande ao secretário Dedé e que Deus dê muita saúde a ele e a sua equipe para continuar fazendo esse belo trabalho que está fazendo em prol da coletividade itajaiense lá na Secretaria de Obras. Perfeito, e eu quero fazer uma deferência aqui ao secretário Dedé, realmente sempre de prontidão, quando fazemos inclusive requerimentos da Secretaria de Obras, ele já, antes de aprovar aqui no plenário, ele já está com uma resposta em mãos. Perfeito. E não é aquela resposta evasiva, já não, vamos resolver a situação e se resolve, né? Teve questões do próprio bairro Fazenda, entre outros, de questão das galerias, que a gente tem que resolver por conta das enxurradas dentro do bairro. Ele tem feito já pelo menos 3, 4 obras seguidas que solicitamos pela comunidade e quero fazer deferência aqui ao secretário, parabenizá-lo. Muito obrigado ao senhor. Vou solicitar mais um instante aqui para a gente ir a um rápido intervalinho, voltamos na sequência. Podemos falar em Univale, vereador? O senhor Sim. tinha muita preocupação, tanto quanto, ou mais até, que os nobres senhores vereadores, e me parece que as coisas não estão muito boas na Univale. Podemos falar sobre isso? Com certeza. Um instante só, a gente já volta hoje o programa Fala Vereador com o vereador Fernando Pegorini, do Progressistas. Um vereador pode fazer muita coisa pela nossa cidade. Ele cria projetos e aprova com os outros vereadores, além de fiscalizar a administração do prefeito. E o mais importante, agir como porta-voz do povo, pensando no futuro de Itajaí. Agora, cabe a você ver o que o seu vereador está fazendo. Afinal, a mudança vem com a sua participação. Ou melhor, com a nossa. Câmara de Vereadores de Itajaí. Amigos da TV Câmara, estamos de volta com o programa Fala Vereador. Hoje conosco, do Progressistas, o vereador Fernando Pegorini. Vamos falar sobre a Univale, que parece que está com bastante dificuldades. Os senhores discutiram muita coisa, foram feitas visitas do pessoal da Univale aqui, os senhores foram lá. O senhor também é do conselho, curador da Univale, é isso? Perfeito. E recentemente, há dias agora, parece que aconteceram demissões. Como é que está essa situação, na verdade, vereador? Bom, a questão da universidade a gente já vem pontuando pelo menos ali desde o ano 2016, né? Eu sempre fui muito parceiro, fui um dos vereadores que mais defendeu aqui dentro da Câmara de Vereadores a universidade e defende a universidade, inclusive com projetos para bolsas de estudo, isso tudo contribui com a nossa universidade dentro do município e com os acadêmicos. Então, defendo muito porque, politicamente, inclusive, cresci dentro da universidade. Eu comecei a minha política dentro da Univale. No Grêmio. No Grêmio Estudantil, ali no diretório acadêmico do curso de Direito. Uhum. Né? E, então, foi ali que eu tenho um carinho especial pela Univale, justamente, né, por tudo que eu passei ali dentro. Então, eu agora como vereador e membro do Conselho Curador, que é o conselho que fiscaliza as contas da universidade, né?
eu me preocupei quando eu comecei a verificar. Não sou contador, sou advogado, mas entendo um pouquinho do assunto. Eu advogo também na área do direito tributário. E aí verifiquei no final de 2016 que tinha uma discrepância nas contas. Quando nós fomos votar as contas da universidade para o fechamento. Ali eu verifiquei que tinha, por exemplo, Carlos Antônio, um terreno, uma doação que estava sendo feita para a universidade, e aquilo ali eles estavam utilizando para fechar as contas da universidade. Aquilo que se falava num superávit de 5 milhões da universidade, era na verdade um déficit de 25 milhões. Né? Eu identifiquei, achei que aquilo estava errado, né? E procurei entender um pouco mais e vi que realmente a coisa não estava... Nós demos um voto de confiança ainda no final de 2016, mas já ficamos com o pé atrás. No início de 2017, já começamos a sentir que vinha dos outros conselhos uma proposta que viria uma proposta que era com relação para fazer o pagamento de folha, né, dos funcionários da universidade do empréstimo, porque as contas não estavam bem e tal. E ali eu comecei a perceber que aquilo que eu já tinha verificado no final de 2016 realmente estava virando uma bola de neve. Então se falava em 5 milhões de empréstimo, pediram 5 milhões. Tranquilo, ainda 5 milhões. Toda empresa grande, às vezes, dá uma apertada. Tudo bem. De repente, no mês seguinte, mais um empréstimo de 50 milhões. Aí a coisa pesou. 55 milhões de empréstimo. Tá, mas para que é? É para investimento? Não, era para pagamento de folha do final do ano, de salário, depois para 13º e ainda para o salário de janeiro, que já não tinha dinheiro também para o salário de janeiro. Aí eu comecei a ficar muito preocupado. E naquela oportunidade nós pedimos para chamar o reitor, para conversar aqui, inclusive chamamos aqui no plenário, eu, presidente, que também é conselheiro, né, do Consum, e então nós, nessa obrigação, chamamos o reitor para poder conversar um pouco sobre essas situações que estavam meio obscuras dentro da universidade. E pedimos várias informações através dos conselhos. E aí ficou ainda uma situação de que, como era um ano eleitoral também, na verdade esse ano, agora era o ano eleitoral da Univale, que como estava se aproximando uma eleição, Seriam movimentos antagônicos. Antagônicos. E, então, demos uma recuada, mas agora verificamos como teve a eleição, pós-eleição, teve uma transparência da universidade com a Câmara de Vereadores, trouxeram as contas e parece que esses números chegam numa estimativa aí de quase, pelo menos, 80 milhões. Esteve aqui conversando com os senhores dias atrás, logo após a própria eleição, o atual reitor, magnífico reitor Sequinel, né? Uhum. E me parece que ele foi muito aberto. Ele abriu o livro e mostrou aos senhores vereadores, sob todos os aspectos, como é que está a Univale. Foi isso que aconteceu nessa reunião aqui, né? Inclusive, demonstrando que eles precisariam automaticamente diminuir custos, tiveram que já a primeira medida que ele teria, foi o que eles nos transmitiram na reunião, é que já usar o alto escalão da universidade, pelo menos vários cargos ali, eles pediram 25% de redução do salário, tiveram que fazer algumas reformas. O senhor me falava que inclusive o próprio reitor, né? O próprio reitor. Então, teve questões de redução salarial, estão agora tendo que fazer uma reforma na universidade. Alguns diretores estão acumulando o cargo de diretor e coordenador de curso, né, para poder dar eles tiveram que dar uma freada nessa questão do quadro de funcionários da universidade, e esses grandes cargos eles tiveram que agora fazer acumulação. Isso dá uma economia, ele está falando de milhões assim, para a universidade, para poder dar uma freada nessa bola de neve que já estava ocorrendo. Não podemos aqui falar, porque o reitor Mário César ele foi um ótimo reitor para a universidade também. A questão não é propriamente um erro, né, próprio do reitor. Existem diversos fatores também
que aconteceu de novos cursos aqui, várias faculdades à Distância e tal, minimizando, várias faculdades né? se instalando na região, a concorrência aumentou, redução de verbas de prefeitura, governo do estado e governo federal com relação a bolsas de estudo. Ano passado, por exemplo, a bolsa da Lei Orgânica, o primeiro semestre não teve bolsa. O segundo semestre reduziu pela metade do que era de recurso. Aquilo que se passava quase 3 milhões em bolsa para a universidade, reduziu só a prefeitura aí em torno de, vou te falar, para 600 mil reais. Isso vai um tempo para ver essa recuperação da nossa universidade. Com certeza. Mas eu vejo a sua relação, por exemplo, do magnífico reitor Sequinel com o parlamento de Itajaí, com o legislativo de Itajaí, bastante estreito, inclusive discutindo, deixando as pessoas saberem o que está acontecendo e solicitando as ajudas que forem possíveis para que essa situação tenha um bom final, digamos. Eu acredito muito no trabalho do atual magnífico reitor. Perfeito. E, Carlos Antônio, assim, nunca o nosso trabalho fiscalizatório com a universidade era justamente a gente saber a verdade para poder identificar o que tinha de erro para poder ajudar óbvio. A universidade. E foi reprimido essa transparência que a gente queria ter, né? Algumas pessoas não queriam transparecer e achavam que a gente estava fazendo, na verdade, política com aquela situação. E não se faz política, mas tinham é uma situação muito séria. Mas essas pessoas tinham conhecimento do que estava acontecendo, vereador. Então, fico feliz de o atual reitor ter buscado agora o apoio da instituição, que é a Câmara. A Câmara sim, sentimos isso, que a oposição à situação, todos os vereadores, a instituição Câmara de Vereadores, todos estão dispostos a ajudar a universidade. Pedimos agora, inclusive, conversamos com o prefeito e aqui os vereadores da base e vereadores da oposição, nós vamos formular uma nova legislação para a Bolsa de Estudos, para poder também contribuir com a universidade. Nós estamos aqui dispostos a ajudar. Perfeito. Mais assuntos, mas vai ficar para outro dia nos nossos jornais da Câmara, outros programas da TV Câmara, aqui para que possamos levar ao conhecimento do nosso telespectador o seu trabalho parlamentar, as suas opiniões a respeito dos mais variados assuntos que são de interesse da nossa coletividade, da nossa gente de Itajaí. Saúde ao senhor, à sua equipe, e que continue buscando essa melhor qualidade de vida para a nossa gente, e esse trabalho dia a dia, porque o trabalho do vereador é um trabalho de formiguinha, não tem, vereador é 24 horas vereador, sábado, domingo, feriado, dia santo, não é? Obrigado ao senhor, foi um prazer tê-lo aqui, muito boa noite, vereador. Obrigado, Carlos Antônio, aqui a toda a equipe também do TV Câmara, né, sempre muito atenciosos aqui com os vereadores, e estamos aqui também sempre à disposição da comunidade, de vocês, para melhor atender a comunidade itajaiense. Quero dar uma boa noite aqui também a todos os telespectadores de TV Câmara e sempre estaremos à disposição. Muito obrigado ao senhor, boa noite. Ao senhor e à senhora que estiveram conosco até o presente momento, sempre é motivo de satisfação tê-los em companhia da TV Câmara. Muito obrigado pela sintonia. Até o próximo programa. Foi um prazer, uma grande noite ao senhor e à senhora.